1 João 3, 19 a 24, assim diz a palavra de nosso Deus. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar mais uma vez? Santo e Trino Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de atender a tua santa convocação nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos despertou. Obrigado porque o Senhor nos deu condições de chegarmos até aqui. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos agora em torno da Tua Palavra para aprender o Teu ensino. Ó Deus, ilumina o coração dos meus irmãos, assim como já trabalhaste no meu. E permita-nos, Senhor Deus, a todos nós crescermos cada vez mais em maturidade e conhecimento de fé, tendo conforto e consolo naquilo que é a verdade, não naquilo que é oferecido pela sabedoria do mundo, mas aquilo que é oferecido pela Tua Palavra, o que é para todo sempre. Eterno Deus, Trino, Santo, Justo, que nos deu a Sua Palavra por pura misericórdia e graça, se revelando a nós, seres de Teu amor, apesar de não termos merecimento. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo terno amor de Cristo Jesus, que se deu por nós, que morreu em nosso lugar, que é o sacrifício perfeito diante de Ti, que cumpriu e amou perfeitamente, e agora nos chama a sermos como Ele, amorosos, mas também justos e santos. Ó Senhor, continua nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que eu acabei de ler, meus irmãos, encerra mais um trecho, dando início para mais um teste, que será o teste doutrinário do capítulo 4, Mas João, olhando tudo que ele já estava falando nessa carta, ele viu que era um momento de trazer o verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto, a verdadeira confiança àqueles que pertencem ao Senhor. Ele começa dizendo, baseado no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí ele coloca a conjunção e nisto. Conhecemos que somos da verdade. Como assim nós amamos de fato e de verdade? Nós conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, persuadiremos o nosso coração. O termo do grego é tranquilizar ou persuadir o coração sobre uma verdade. João está reconhecendo dentro daquilo que ele acabou de dizer, que baseado no que foi dito até agora, mesmo o cristão verdadeiro, sendo julgado pela sua consciência, ele se reconhecerá devedor diante de Deus. A ideia de um cristão que vive sem reconhecer o tempo todo que ele está em falta diante de Deus é totalmente errada em relação à Escritura. Faz parte das palestras motivacionais que acontecem por aí, que se chama de Evangelho. O Evangelho é muito claro. Observe o versículo 20. O nosso coração nos acusará certamente. Se a sua consciência está despertada com a vida do Espírito em você, a sua consciência dirá, eu não amo Deus como deveria, eu não amo o meu próximo como deveria. Você não pode ter base firme de fé se você acredita em historinha da carochinha.
Você precisa acreditar no que a Bíblia diz. Ela é a verdade. E aqui João vai mostrar 3 pilares do verdadeiro consolo e do verdadeiro conforto. Em primeiro lugar, ele diz: o nosso coração irá nos acusar. A nossa consciência dirá: nós estamos em falta. E nós precisamos ter esse sentimento para que nós possamos nos corrigir diante de Deus. Mas João não quer aqui abrir mais a ferida no coração do cristão. Na verdade, ele quer dar 3 pilares para o verdadeiro consolo e confiança. Mas antes ele diz: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aqui conhecimento é conhecimento factual. Ele está dizendo que se mesmo o nosso coração nos acusar, Deus sabe se a nossa confissão de fé foi verdadeira. E se a nossa confissão de fé for verdadeira, mesmo que as circunstâncias mostrem que nós não somos os cristãos que deveríamos ser, Deus sabe que nós fomos resgatados em Cristo Jesus, que os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus, que nós podemos nos alicerçar nos méritos de outro, não do nosso. Nesse sentido, João está aplicando essa passagem para o cristão. O cristão que deve sim se colocar sob os 3 testes: o teste doutrinário, o teste do amor e o teste da moral, para saber se ele de fato anda com Deus. Por outro lado, também tem um lado negativo de interpretação para esse versículo. Se você é um não cristão e a sua consciência ainda não calada, mesmo não vivificada pelo Espírito, te acusar, saiba que o tribunal de Deus será mais rigoroso que a sua consciência. Porque sem Cristo você não tem advogado diante do Pai. Com Cristo você tem um advogado, e Deus conhece essas coisas. Então, se você é cristão, se você é alguém que crê em Jesus, saiba, a sua consciência deve te acusar. Você não está andando na perfeição que deveria andar. Por isso você precisa que a sua consciência seja despertada pelo Espírito e pela palavra. Mas em vez de se desesperar ao ponto de achar que perdeu a sua salvação, saiba que Deus não esqueceu que a sua confissão foi verdadeira em Cristo Jesus. E aí ele diz, versículo 21, amados, se o coração não nos acusar, ou seja, depois do tribunal da consciência, você reconhecer que você é um devedor de Deus, que crê num Salvador único, que é o nosso advogado Jesus Cristo. Agora o seu coração sabe que você foi justificado pelos méritos de outro, e portanto não há nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí vem o verdadeiro consolo, que não vem de palestras motivacionais, mas sim do verdadeiro Evangelho. O consolo é a confiança que nós temos diante de Deus, a confiança de que nós temos os méritos de Cristo e a mediação de Cristo por nós. E aí no versículo 22 ele diz, e aquilo que pedimos, dele recebemos. É por isso que o cristão pode ter, dentro dos 3 pilares da confiança e verdadeiro consolo em Deus, a confiança que ele pode entrar diante do Santo dos Santos, no domínio do Rei, e interceder, orar, pedir, clamar a Ele. Se você não tiver Cristo, se você não tiver os méritos de Cristo sobre você, nem a mediação de Cristo, a sua oração não passa do teto, a sua oração não chega a Deus. Mas se o seu coração já não te acusa, porque você sabe que você foi justificado pelos méritos de Jesus, agora na mediação dele, ore sem cessar, ore em todo tempo. Ele diz que aquilo que pedimos nós iremos receber, mas mais uma vez nós precisamos lembrar, isso não é um cheque em branco. Deus não nos dará aquilo que o nosso coração pecaminoso pode pedir, mas assim aquilo que nós fazemos de acordo com a vontade de Deus. Por isso João explicou ali, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos ações, atos, obras diante dele,
o que lhe é agradável. Se você quer ter o consolo da certeza da resposta de Deus em oração, saiba que isso acontece pelos méritos e pela mediação de Cristo. Mas existem duas condições inegociáveis. Você precisa guardar os mandamentos de Deus, ou seja, viver de acordo com a moral de Deus e fazer diante dele aquilo que lhe agrada, ou seja, as obras que ele preparou para que andássemos nelas antes da fundação do mundo. Portanto, João chega no versículo 23, então ele nos dá os 3 pilares do verdadeiro conforto e consolo diante de Deus, que não é um emocionalismo qualquer, mas é firmado na verdade. O nosso Deus é um Deus prático. Observe o que diz o versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Primeira coisa, então, no versículo 23, os 3 pilares. A primeira coisa é que você deve estar doutrinariamente correto. Você precisa crer em o nome de seu Filho Jesus Cristo. O que significa crer no nome, segundo os orientais? Crer no nome é crer na pessoa completa de Jesus. Não é um Jesus conforme a cultura pop de nosso tempo. Não é um Jesus aí meio cici, meio efeminado que essa cultura tem. Um Jesus que só ama e não tem justiça. Ele é o juiz de toda a terra, como nós lemos no início, num salmo relacionado ao Messias. Ele julgará os pecados dos homens. Mas ele então deve ser reconhecido como ele é, na sua plenitude. Hoje a igreja evangélica em geral tem um total analfabetismo sobre a pessoa de Jesus. Creem num Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E quando você fala e prega sobre as demandas do Jesus da Bíblia, as pessoas o rejeitam. Ninguém falou mais sobre o inferno que Jesus. Ninguém mais falou sobre pecado que Jesus. Achar que essas coisas não devem ser pregadas na igreja de Cristo é um absurdo, um contrassenso completo. Porque o mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, doutrinariamente, nós precisamos crer em tudo que foi dito sobre Jesus, pelo próprio Jesus, pelo Antigo Testamento e por todos os apóstolos. Nós precisamos crer doutrinariamente de maneira correta, coisa que aqueles que pregavam mentiras naquele tempo não faziam. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Nós precisamos crer que Ele é o Cristo, o Messias prometido, que tomou a forma de homem, sendo filho do homem. O primeiro pilar de confiança e consolo diante de Deus é que nós cremos corretamente, doutrinariamente, sobre quem Jesus é. O segundo pilar é o pilar do amor. E para que nós possamos reconhecer que nós temos verdadeiro consolo e conforto em Deus, nós precisamos amar uns aos outros. E mais uma vez, amor não é um sentimento exaurido pelas nossas expressões. Amor é prática, como eu preguei na semana passada, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor que nos dá confiança e consolo diante de Deus é um amor que se expressa pelas obras para o próximo. Você ama seus irmãos perseguidos? Tem orado por eles? Tem feito contato com eles? Tem dado os seus recursos para que eles continuem andando com Jesus? Senão você não os ama. Você ama o seu irmão que está num estado depressivo? Já gastou tempo com ele?
Já foi lá orar com ele? Já sentou do lado dele para ouvir as lamúrias dele? Se você não fez isso, você não ama. É isso que João está ensinando. O amor deve ser expresso de maneira prática. E quando você, mesmo sem querer aparecer para ninguém, você olha para a sua vida e vê que você está amando desse jeito, você tem consolo e conforto diante de Deus. Você tem consolo e conforto em Deus. Esse consolo e conforto não vem de massagem no ego. Esse consolo e conforto vem de se alicerçar na palavra. E ele continua. O terceiro teste e também o terceiro consolo, o terceiro pilar do consolo e conforto, é que deve ser segundo o versículo de novo lá, o 23, segundo o mandamento que nos ordenou. O mandamento que nos ordenou aqui é em relação às 2 tábuas da lei, que Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você tem andado de acordo com a lei moral de Deus? Se você tem andado de acordo com a lei moral de Deus, você tem consolo e conforto em Deus. É por isso, novamente, voltando lá no versículo 20, se o seu coração te acusar, ou seja, quando você olha para a perfeição das leis de Deus, seu coração te acusa e fala, não, eu não tenho guardado o dia do Senhor como eu deveria guardar, porque essa lei não caiu e nunca cairá, ela é eterna. Se eu não tenho guardado o dia do Senhor, se eu tenho usado o nome do Senhor em vão, e aí a sua consciência diz, eu pequei contra Deus, sou imundo, pequei contra o Senhor, e aí você se corrige, pede perdão, anda novamente de acordo com os mandamentos, em retidão diante de Deus, e aí você sabe que Deus conhece o seu coração, e conhece que você foi justificado pelos méritos de Cristo, agora você tem consolo e conforto diante de Deus. Muitos irmãos têm andado ansiosos, em estado depressivo, sentindo que foram recusados por Deus, rejeitados pelo Senhor. Muitos estão fazendo isso, porque não se põem a se testar diante de Deus. O nosso Deus é um Deus que confronta para consolar. Aquele que foi consolado quando devia ter sido confrontado, está andando de qualquer jeito nessa vida, está andando separado de Deus, está andando como se não tivesse Deus, e eu estou falando de cristãos que não se colocam diante de Deus e diante do tribunal da sua consciência, buscando mortificar os seus pecados e andar nos mandamentos de Deus, sentem coisas na própria carne que vêm da sua psique. Por quê? Porque não estão bem com Deus, porque não podem buscar conforto e consolo nele, porque estão em falta com Deus, porque não buscaram refúgio em Deus, porque não querem ouvir de pecado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando estava perto da morte, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Portanto, o pilar da confiança e consolo em Deus, em relação ao versículo 23, que é andar segundo os mandamentos que Ele nos ordenou, exige que nós nos testemos todos os dias. Todos os dias. Como está a sua relação com a sua esposa? Como está a relação com o seu marido? Como está a relação com os seus filhos? Como estão seus negócios seculares? Como está aqueles julgamentos lá na justiça? Temos um advogado aqui entre nós. Tem sido feito conforme a justiça de Deus ou conforme as estratégias do mundo? Como tem sido os nossos negócios? Os nossos negócios são só para ganhar mais fundos ou são para glorificar a Deus? Se você quer ter verdadeiro consolo, conforto e confiança em Deus, você precisa estar apoiado nos 3 pilares. O pilar doutrinário, ou seja, crer no fato e na verdade do que está escrito aqui. Recuse a sabedoria do mundo. Enche a sua mente da sabedoria de Deus, que é firmada em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Ame profundamente os seus irmãos.
Ame com um amor eterno. Ame para poder se dar por eles como Cristo se deu por nós. E depois, não se esqueça nunca, você tem mandamentos para seguir. Você foi chamado para viver de acordo com a moral do Evangelho, que vem de toda a Escritura. Cristo cumpriu perfeitamente a lei, para tirar de sobre nós a maldição da lei, não a lei. A lei é graça. A lei é um muro de proteção para evitar a queda. O evangelho antinomista que está espalhado pelo país não é o evangelho do rei. O rei continua tendo as suas leis do reino. E nós, seus servos, seus discípulos, seus irmãos pela graça, co-herdeiro com eles, só podemos ter consolo, conforto e confiança em Deus, se nós andarmos de acordo com a doutrina verdadeira, com o amor verdadeiro e com a moral verdadeira. E aí no versículo 24, João completa essa mensagem. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Uma prova de permanência em Deus não é um sentimento espiritual, não é um êxtase, não é emoção. A prova de que você permanece em Deus é que você anda de acordo com aquilo que Ele mandou. Jesus mesmo disse: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Não há outra opção. Não é o amor cantado em canções como um dos louvores que nós cantamos aqui. É o amor que se firma na verdade. É o amor que diz: Senhor, escorreguei, pequei contra ti somente, me perdoa, eu quero voltar a andar no caminho certo, me ajuda através do Espírito. Aquele que permanece em Deus de acordo com os mandamentos tem uma confiança, um consolo e um conforto em Deus. Deus permanece nele. Mas não ache que Deus permanece em você se você não guarda os mandamentos. Não ache. Deus não faz nada ao contrário daquilo que Ele disse que é o certo. Ele pode até ter misericórdia em situações que as pessoas são claramente desobedientes a Ele. Mas isso não quer dizer que esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é ser benéfico e benigno com aquele que segue a sua palavra. É por isso que Ele nos deu ela. Por isso. E continuamos no versículo 24, encerrando. Se você guarda os mandamentos, você permanece em Deus, e Deus permanece em você. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Se você guarda os mandamentos, se você ama cada vez mais o seu próximo, se você cada vez mais defende, conhece e vive a verdade doutrinária da Escritura, você sabe que o Espírito de Deus está em você. Mas se você começa a se afastar dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, do povo de Deus, do conhecimento de Deus na Escritura, de Deus na oração, e você vai calando a sua consciência e vai se agradando nos seus pecados, comece a duvidar se o Espírito está em você. Comece a duvidar da sua conversão. Porque o consolo e o conforto em Cristo Jesus só pode ser baseado nos 3 pilares. Eu vivo de acordo com a doutrina verdadeira, que revela a pessoa bendita e central de toda a Escritura, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E portanto, a partir disso, eu amo o meu próximo. E por fim, eu guardo os mandamentos. Se você não está vendo esses 3 sinais diante de você, a sua consciência deve te acusar, e você deve buscar se corrigir com Deus, todos os dias. Não pense, meus irmãos, que nós recebemos uma dose do Espírito no momento da nossa conversão, e é isso, acabou. Se todos os dias você não ver a ação do Espírito fazendo você crescer em fé, crescer em graça, crescer em amor, crescer nos 3 pilares, obediência, fé e amor, se preocupe.
O Espírito de Deus não está aqui à toa. O Espírito de Deus não está apenas como um selo. Ele está aqui para te dar plenitude, como igreja de Cristo, como povo de Deus. Portanto, querido, se você quer saber se o Espírito permanece em você, lembre-se desses 3 pontos para que você tenha consolo e conforto verdadeiro em Deus: obediência aos mandamentos, fé em Jesus Cristo e amor ao próximo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos fazer uma oração final, agradecendo ao nosso Deus por este culto. E eu passo a palavra ao superintendente da escola dominical. Peço à igreja que fique de pé. Peço ao irmão diácono que traga o microfone ao presbítero Libânio, para que faça essa oração final no culto. Eterno Deus, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa nessa manhã, junto com os meus irmãos, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ouvir a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor aplique em nossos corações, ó Pai, tudo que ouvimos aqui nesta manhã, para que possamos, ó Deus, aplicar e viver verdadeiramente em nossas vidas, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha, ó Pai, nos incomodar, ó Deus, nos mostrar a verdade, para que possamos, ó Deus, ser arautos do Senhor, enquanto aqui estivermos nesta terra, Senhor. Abençoe, ó Deus, a vida aqui da Tua igreja, ó Pai, ser com cada irmão aqui nesta manhã, que compareceu, que veio aqui te louvar, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, renovando a fé de cada um de nós, Senhor, para que possamos, ó Pai, não desanimar, ó Deus, de estar junto de Ti, Senhor, mas que a cada dia, ó Deus, possamos estar mais fortificados em Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O povo de Deus receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso eterno Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito, eletivo, amor insondável de Deus Pai, e que o consolo, conforto, companhia do Santo Espírito de Deus seja contigo, meu amado irmão e minha amada irmã, e se espalhe por todo